Coletiva com o técnico Ricardo Catalá. Catalá, a gente começa as perguntas do Mário Jorge, da Rádio Metropolitana. Catalá, essa indefinição de concluir em gol continua sendo um dos maiores problemas desde sua chegada à equipe? Sim, eu penso que sim. Nós fizemos a maior parte dos jogos seguros defensivamente, jogos em que a gente sofreu muito pouco. O adversário hoje, de novo, praticamente não chutou nenhuma bola difícil no nosso gol. Nós tivemos diversas oportunidades de abrir o placar, muitas delas dentro da pequena área, perto. Agora, principalmente nos últimos 10 minutos de jogo, pelo menos 2, 3 situações em que a gente precisa pelo menos acertar o gol para transferir a responsabilidade para o goleiro adversário, para que ele possa demonstrar o valor e o trabalho dele. E a gente tem muita dificuldade de fazer, teve o campeonato praticamente todo. Então, eu entendo que a capacidade técnica e de tomada de decisão para essa última bola, a gente tem bastante dificuldade. E como você vê o Remo nessa última partida da temporada, tendo que ter um resultado positivo para permanecer na Série C? Eu penso que independente de ter que ter o resultado positivo, nós queremos fazer. Acho que a gente fez um bom jogo hoje de novo, a gente controlou bem, sabia que o adversário no primeiro tempo seria cobrado se a gente chegasse no intervalo com um resultado adverso para eles, que foi o que aconteceu. Sabíamos que eles iriam se abrir nos últimos 15, 20 minutos e que nós teríamos as condições para definir. Nosso objetivo é fazer um bom jogo em casa, vencer, fazer o maior número de pontos possível. Nesse momento são 25 pontos, então o objetivo é fazer esses 25 pontos para que a gente possa, sobretudo, se despedir da nossa torcida com uma vitória, que eu acho que eles merecem. A pergunta do Paulo Cacheado, da Rádio Clube. O que jogou o clube do Remo? O Remo foi injustiçado? Merecia sair com essa vitória daqui? É difícil de falar sobre merecer, né? Porque eu acho que nós fizemos um jogo para vencer, nós criamos mais do que o adversário, nós controlamos mais que o adversário, nós finalizamos mais que o adversário, nós tivemos mais posse que o adversário, mas infelizmente a gente não foi competente nas oportunidades criadas. Acho que essa sensação dele na pergunta, né, comentando que o que a gente jogou, é a sensação inclusive do que eu tenho recebido de devolutiva da torcida durante os últimos dias na cidade. Todos os torcedores que eu encontrei na rua, em restaurantes, vindo me agradecer pelo trabalho, porque o time joga bem e consegue criar muitas oportunidades e o torcedor entende que em alguns momentos esbarra em coisas que o treinador não tem condição de agir. Tem algumas jogadas no campo, principalmente no último terço, que são muito rápidas, ou que exigem uma capacidade de decidir, ou escolher, ou executar melhor, e que em alguns momentos a gente esbarrou um pouquinho nisso. Catalá, a entrada do atacante Elton, não faltou um pouquinho da bola alçada na área? A zaga deles também é uma zaga alta, né? O Elton, apesar de ter feito o gol na última rodada com uma bola assim, teve no último lance do jogo uma bola de frente, no pé bom dele para finalizar, né? Então é muito relativo. E se ele recebe aquela bola ali como ele recebeu embaixo, chapa e faz o gol, não teria sido pelo alto, teria sido por baixo. Acho que o Elton é um cara que tem uma relação com bola boa, jogou num baita nível, independente dela ter vindo por cima ou por baixo. Acho que nós tivemos muitas oportunidades e às vezes quando você coloca um 9 como o Elton, que foi o que aconteceu, as últimas 2, 3 bolas que nós cruzamos na área, estava todo mundo grudado nele, porque sabe que é um jogador alto, um 9, atrai a atenção, e nós tivemos uma chance muito boa, claríssima com o Leonan, na última bola de cabeça, que é uma bola para a gente caprichar, acertar o gol, mas o Elton atraiu a atenção dos marcadores para que ele pudesse receber aquela bola livre. Catalá, o Remo pode chegar a 25 pontos na última rodada. A sua matemática é de missão cumprida no clube do Remo, não deixando o Remo ser rebaixado nessa última rodada? Sim e não. Sim, porque quando nós chegamos, a tarefa era duríssima, muito difícil. Ninguém pode se esquecer que há 3 meses atrás o clube do Remo era o último colocado com nenhum ponto na 5ª rodada. A nossa campanha é uma campanha acima dos 54% de aproveitamento, ou seja, é uma campanha de 5º colocado, praticamente o campeonato inteiro, ou seja, sob o nosso comando, o time apresenta números de classificação, mas tem o que aconteceu antes que eu não controlo. Então, por essa perspectiva,
Eu entendo que nós jogamos a maior parte dos jogos bem, nós jogamos a maior parte dos jogos melhor que os adversários, criamos mais oportunidades, sofremos pouco. Tivemos alguns prejuízos em relação à arbitragem, por exemplo, no jogo contra o Figueirense, que nos tirou uma vitória. Tivemos condição, por oportunidades claríssimas e criadas em muitos jogos, de sair com resultados melhores. E aí eu já entro no não, porque eu vim aqui para outro objetivo, né? Internamente, apesar de saber que era um desafio grande, eu vim aqui com o objetivo de classificar o Clube do Remo para a próxima fase e tentar colocá-lo na Série B. Tenho recebido, inclusive, o pedido dos torcedores de manutenção para poder, todas as vezes que eu tive a possibilidade de montar um projeto desde o zero, montar o elenco, construir, eu sempre entreguei. É a primeira vez na minha carreira como treinador que eu não consigo entregar esse objetivo esportivo que eu tenho. Apesar de ser uma carreira jovem, é a primeira vez que isso acontece. Então é também lidar com essa frustração, entender da própria diretoria, apesar de ser ano de eleição, se existe a possibilidade ou interesse, se não terminar essa semana e fazer um grande jogo e vencer, para poder devolver o carinho, o respeito que eu tenho recebido nas ruas de todos os torcedores do Clube do Remo.